Boa. Começamos a gravar, tá? Então, galera, para quem chegou agora depois, né? Primeiramente, boa noite. Hoje vai ser uma aula teórica de como eu tomo decisão, né? Principalmente a nível de tráfego, né? Então, eu vou tentar compartilhar um pouco do fluxograma da tomada de decisões que eu tenho aqui na minha operação, no dia a dia, tá? Para vocês entenderem mais como funciona a minha cabeça. Vou estar falando de teste criativo, vou estar falando de otimização diária. Então, vai ser uma aula bem completa, beleza? Eu vou começar já a compartilhar minha tela para a gente já começar, fechou? Então, deixa eu compartilhar aqui rapidão. Compartilhar minha tela inteira. É isso aqui mesmo. Tudo ok, pessoal? Tá conseguindo ver minha tela? Tudo certo. Tudo certo, acho que sim, né? Beleza. Pessoal, vamos lá. Esse é o mapa mental que eu fiz aqui, tá? Então, é mais ou menos como eu faturei 15 milhões no COD. Esse mapa mental aqui, ele tá maior, mas eu não vou utilizar todo esse mapa mental aqui. Eu vou focar no debriefing, tá? Do 0 milhão de faturamento, que aqui é mais falando sobre a parte do tráfego e tudo mais, beleza? Aqui eu vou falar um pouco de quem sou eu. Tem muita gente nova aqui que não me conhece, então acho que é interessante eu dar uma lapidada aqui. Meu nome é Douglas Macedo, sou apaixonado pelo mercado digital, especialmente pelo mercado de e-commerce. Já atuei no modelo de dropshipping, aqui, no modelo de dropshipping por 3 anos, faturando mais de 10 milhões, tá, como proprietário de lojas e de lojas parceiras. Então, eu tive várias lojas no mercado de drop e também já fui parceiro de outras lojas, que eu prestava serviço de performance para essas lojas e o que eu ganhava com essas lojas era praticamente sociedade. Então, eu ganhava uma porcentagem em cima do ganho das lojas, tá? Atualmente, eu sou sócio cofundador da Gold Affiliates, tá? Aqui da Gold, porque o grupo Gold, né, Gold Affiliates é só o braço de afiliados, né, então o grupo como um todo é o grupo Gold, né, então hoje nós somos a maior operação de vendas de produtos virais no modelo Cash on Delivery no Brasil, com mais de 15 produtos validados, tá, somados mais de 15 milhões de faturamento. 15 milhões de faturamento somente com o time interno, tá? Eu não estou contabilizando aqui faturamento de afiliados, beleza? Tanto na Logs, fora da Logs. A gente já operou fora da Logs com logística própria, não vou falar muito sobre essa operação, né? Mas a gente, só fora da Logs a gente faturou aí cerca de uns 10 milhões, tá? Aí depois a gente foi para a Logs, porque ela está mais estruturada, com mais cidades, aí buscar um feedback, a pessoa estava achando, estava gostando da plataforma. Daí eu pivotei toda a minha operação para Logs, para poder absorver os afiliados, para começar a criar esse modelo de negócio que é hoje, beleza? Fechou. Eu vou pular, tá, pessoal? Questão do começo do COD, tá? Eu vou pular essa questão também, eu vou focar mais no objetivo da aula de hoje. Para essa aula não ficar muito longa, porque só o assunto que eu vou falar aqui vai ser longo, beleza? Então, beleza. Eu vou basicamente dar somente essa parte aqui, ó, que é o debriefing do 0 a 1 milhão de faturamento por mês com o time interno, beleza? Porque, inclusive, eu puxei os dados de uma das BMs que a gente rodou em 2025. Essa BM aqui, que é a BM 5300, a gente rodou 1,7, mais de 1,7 milhões, 1,774, 1.774.174 reais de investimento nessa BM, somente em 2025, onde só nessa BM a gente teve mais de 74 milhões de impressões, e gerou mais de 700 mil leads, né, mais de 730 mil leads, uma taxa média de conversão em agendamento de 9,8%. Então, só nessa BM a gente conseguiu gerar 72 mil, mais de 72 mil agendamentos, com ticket médio na época de R$ 102. Hoje a gente conseguiu aumentar mais esse ticket, mas na época nosso ticket médio era 102, tá? Uma taxa de completo média também foi de 58%. Então, de pedidos entregues, a gente teve mais de 42 mil pedidos entregues, beleza? Só dessa BM a gente fez um faturamento de 5 milhões 546 mil. Só dessa BM, tá? Dando aí pra gente um ROAS de 3. Acho que de lucro que a gente teve aqui só nessa BM em 2025, passou um pouco dos 2 milhões. Não foi melhor por 2 motivos. A gente teve muito problema de WhatsApp em 2025 também, foi um pouco tenso, tá?
Não foi igual janeiro ainda foi bem pior, mas a gente sofreu alguns pontos pesados ali de queda no WhatsApp, que isso interferiu na conversão, isso também interferiu na taxa de completo. A nossa meta aqui de completo era 60%, a nossa meta aqui era 12%. Tá? De lá para cá, também teve a questão da atualização do Andrômeda. Né? Antes da Andrômeda, galera, a gente convertia 12% fácil, fácil. Tá? Era assim, era a regra, não podia converter menos do que 12%. E sempre convertia mais. Com o Andrômeda, infelizmente, a gente foi muito afetado em relação à conversão. Por mais que o CPL deu uma baixada também, né, teve o seu próximo, mas infelizmente a conversão também foi ruim, né, que eu vejo hoje que é um dos principais problemas aí nosso. Atualmente, agora está sendo mais questão de conversão do que questão de lead car, tá? Beleza. Fechou. Aqui nessa call aqui, coloquei as engrenagens da operação. Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Acho que não. Tudo. Beleza. As engrenagens da operação, então. Aqui eu vou falar um pouco sobre as engrenagens da operação milionária, tá? Para vocês entenderem como é que funciona a minha cabeça aqui, para vocês conseguirem ver o que vocês conseguem fazer dentro da campanha de vocês, dentro da operação de vocês, né? Cada um de vocês aí, por mais que vocês sejam afiliados, vocês têm um projeto, né? Então, todo mundo tem um projeto. E todo projeto, ele tem que ser gerenciado, né? Ele tem que ser gerido. Então, a ideia dessa call, além de falar somente de métricas e utilizações, é também falar sobre como gerir o seu projeto, né? Porque eu acredito que para muitos aqui é uma oportunidade de vida para vocês, ou viver sem digital, ou complementar a renda, aumentar a renda de vocês, ter uma renda digna, né, de ter uma vida confortável. Então, vocês têm que tratar sempre isso aqui como um projeto, beleza? Então, antes de eu falar de métricas, campanhas, CPA, CPA teste, né? Antes da gente começar a olhar para as métricas, olhar para os indicadores, qual é sempre o meu centro da minha gestão, quando eu estou gerindo um projeto meu? Eu sempre analiso o meu planejamento, né? Basicamente, o meu planejamento é a minha meta que eu tenho, a meta que eu quero atingir. Então, tudo que eu analiso, tudo que eu começo a olhar, começo a pensar, o que eu devo fazer, se eu mudo, se eu não mudo, se tá bom ou se tá ruim, eu olho pela minha meta, né? Então, como é que eu defino minha meta? Eu olho meu histórico de vendas, tá? Vou, inclusive, trazer esse negócio para cá, o nossa posição de afiliados. Eu vou colocar aqui como exemplo um investimento de R$ 1.000 por dia, né? Dando aqui como exemplo. Então, digamos que eu pego o meu histórico de vendas, tá? Meu CPL estava na casa dos 2, minha conversão, vamos colocar aqui 8%, por exemplo, né? Beleza. Minha conversão está em média 8%, meu CPL está R$ 2. Meu ticket médio, aqui colocando o ticket médio mais ou menos no bode, R$ 139,99, minha comissão bruta R$ 81, minha comissão líquida 75. Então aqui já está descontando todos os custos da Logs. Então sempre que eu olho para o meu gerenciador, eu primeiro tenho que entender qual engenharia reversa eu preciso fazer para poder atingir minha meta. Então, para eu conseguir ter esse resultado, esse lucro, tá? E todo o planejamento que eu faço, eu nem olho muito faturamento, tudo. Eu olho o lucro. Cara, quanto de dinheiro eu quero colocar no meu bolso dentro de um mês, seguindo esse passo a passo, o que eu preciso. Então, basicamente, aqui, eu preciso de R$ 1.000 de anúncio por dia, que dá 500 leads por dia, se o meu custo por lead for R$ 2. Se minha conversão for 8%, não é se, né? Tem que ser. Está baseado no meu histórico, está baseado na minha média. Eu vou estar fazendo 40 agendamentos por dia. Aqui não tem order bumps, vou até adicionar aqui, tá? Todo mundo aqui já tem a oportunidade de conseguir trabalhar com order bump. Isso aqui tem porcentagem, tá? Tá aqui. Conversão de order, vou colocar aqui 10%. Vou dar uma melhor aqui. Beleza. Order bump, conversão de 10%. Então, todo produto que eu vou vender, eu tenho que testar order bump, porque isso vai aumentar o meu ticket médio, tá? E isso também tem que estar dentro da meta. Aí que eu vou ter mais ou menos a média de comissão bruta por dia e a média de comissão líquida também por dia, tá? E meu lucro médio por dia, que vai ser de R$ 897 por dia, beleza?
CPA média arrendado 25, né? Que já está um pouco assim, né? A gente recomenda sempre um CPA de 20, né? Um CPA de 20, então um CPA ok, mas aqui eu estou colocando um CPA um pouquinho mais alto. Eu posso, inclusive, baixar um pouco aqui meu CPA, se meu CPA estiver abaixo de 2, meu CPA abaixo aqui também, ó, foi para R$ 21, tá? Meu lucro aqui aumentou bastante, olha que loucura. Diminui 30 centavos do meu CPL. 30 centavos, olha a diferença. A diferençazinha de CPA, olha a diferença que foi de resultado, beleza? Sabendo que eu tenho que fazer 40 e... Eu acabei mexendo aqui, vou voltar para como estava antes, tá? Sabendo que eu tenho que fazer 40 agendamentos e também preciso entender que minha taxa de pedidos completos é 60%, como é que eu calculo essa taxa de completo? Pedidos que eu agendo. Se eu fiz 10 agendamentos hoje, eu agendei 10 clientes diferentes dentro da minha estrutura. Quantos clientes eu consigo entregar? Independente do que pode acontecer. Às vezes, quando você analisa só para logs, você vai ver um pedido que você reagendou, que você agendou, que você fez um pedido novo, que você fez uma alteração, e isso vai estar meio bagunçado lá. A forma certa de você saber a sua taxa de completo é, se eu tenho 10 pessoas que agendaram comigo, 10 pessoas que agendaram comigo, e eu consegui fazer entregas completas para 6 pessoas pagaram pelo pedido, a minha taxa de pagamento, minha taxa de entrega de completo é 60%, tá? Aqui está o salário de vendedor, mas aqui eu estou levando considerado ser vendedor. Para esse cenário aqui, não precisa de ninguém contratar dentro da sua operação, tá? Se for para contratar alguém aqui, mais para poder cuidar dessas vendas e recuperar, eu acho que vale, mas para vendedor não precisa, ela já faz tudo isso para você. Fechou? Então, eu entendo que eu preciso colocar 500 leads por dia dentro da minha estrutura, um investimento médio em tráfego pago de R$ 1.000, tá? Batendo 8% de conversão. 40 agendamentos por dia, 4 ordenamentos por dia, para no final do mês eu chegar lá e lucrar R$ 26.000, beleza? Entendendo a minha meta, o meu planejamento, que eu quero atingir, baseado no meu histórico. Então, aqui não é nada de achismo, de achar o que vai ser. Eu trouxe para vocês números reais dentro das nossas operações aqui. Então, vocês vão pegar o histórico de vocês e falar, cara, meu histórico está assim, assim, assado, minha conversão está assim, vou colocar isso na planilha, vou começar a planejar uma escala e vamos para cima, né? Inclusive, aqui na Gold Affiliates, se vocês for um produto só talvez seja um pouco mais difícil, mas aqui você tem 3, 4, 5 produtos, 6 produtos para conseguir vender. E sempre chegando mais produtos. Lateraliza produto, para não estressar a sua estrutura principal, subir uma segunda ponta, e aí você vai escalando, lateralizando a sua estrutura, sem estressar custo. Né, que é basicamente a metodologia que eu fiz para conseguir vender muito produtos low ticket, né, de tickets abaixo de R$ 150, e conseguir fazer mais de 1 milhão de faturamento mês, né, com produtos baratos. Foi com múltiplas contas, múltipla estrutura. Então, foi dessa forma que eu consegui escalar tanto. Se fosse tudo isso dentro de um produto só, de uma conta só, esquece, eu não ia conseguir ter ROI, beleza? Fechou. Pessoal, eu só vou ler as mensagens depois, tá? Alexandre, se tiver alguma coisa aí, você me corta aqui, tá? Fica de olho aí das mensagens. Deixa comigo. Eu vou dar continuidade aqui, fechou? Beleza. Aqui eu falei muita coisa para produtor, mas aqui eu vou focar mais no tráfego, tá? Vamos lá. Beleza. Pessoal, depois que eu defini meus indicadores chaves da operação, que é qual é o meu CPL, qual a minha taxa de conversão, qual a minha média de CPC, qual a minha média de CPA, então eu quero as médias que eu tenho dentro da minha operação. Eu tenho isso como definido, agora eu tenho uma rotina de análise para entender se a minha operação ela está batendo os indicadores esperados, e se ela bater os indicadores esperados, cara, o dinheiro vai entrar. Ou se não estiver batendo, opa, tem uma coisa errada, tem algum parafuso que eu preciso apertar. Então, o trabalho de vocês, né, a gestão de vocês vai ser apertar parafuso, literalmente. Apertar parafuso de engrenagem, porque como isso aqui é um negócio variável, então pode acontecer de que, pô, meu CPL estava R$ 2, mês passado, né, pô, esse mês agora meu CPL está 3. Pô, tem coisa errada. Aí tem que identificar o que aconteceu, tá? Que são os processos, né? Então, rotina, indicadores e processos. Processos que é basicamente analisar o dado de vocês e tomar uma decisão baseada neles, tá? Então, vamos lá.
Para teste de criativo, né, basicamente, isso, galera, todos os exemplos que eu vou trazer para cá vão ser exemplos de maximizar mensagens, porque, cara, eu não devo ter rodado nem 100 mil reais em campanha de vendas, nem de maximizar compra. Eu não tenho nenhum conhecimento de X1 para outro tipo de campanha. Acho que tem gente que vai entrar. Meu Deus. Tem gente pra caramba. Foi mal, galera. Desculpa aí, desculpa aí. Já liberei aqui. Deixa, galera. Vamos continuar. Alexandre, se alguém no grupo aí for falar, não tô conseguindo entrar, cara, me dá um alô aqui também, viu, velho? Por favor. Então, Fica de olho no chat e no grupo, cara. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, eu tenho muito pouco repertório para campanha de vendas, então eu não vou conseguir ensinar para vocês algo que eu não executei, né? Eu sempre tentei validar campanha de vendas, campanha de vendas, campanha de vendas, mas era aquilo, dava bom com o tempo, depois começava a dar ruim. Campanha de maximizar compra, pô, dava muito bom alguns dias, outro dia estava muito ruim. No final das contas, eu não tinha mais performance, né, no longo prazo, e era uma loucura, porque maximizar compras é uma parada que tu dormiu com o meu CPL de R$ 2 hoje e amanhã tá 10, velho. Isso aí aconteceu várias vezes com a gente com esse tipo de campanha. E aí a campanha de engajamento foi a campanha que mais me trouxe conforto, digamos assim, conforto de, cara, as métricas não ficavam oscilando tanto. Às vezes o que acontecia muito é o dia ser muito ruim, de conversão, público ruim, acontece, tá? Mas no longo prazo, olhando para o longo prazo, era a campanha que me trazia mais estabilidade, né? Diferente para site. Um site, velho, esquece. Site tem que ser campanha de vendas. Aí eu sempre rodei campanha de vendas, beleza? Então, sobre teste criativo, galera, eu trouxe aqui também, porque é uma pergunta frequente que eu recebo, que é qual os melhores dias para teste? Eu sempre gosto de testar de segunda a quinta, tá? Início sempre da meia-noite às 5 da madrugada, tá? Mas eu prefiro ainda começar meia-noite, tá? Se puder. Só começa 5 da madrugada se depois de meia-noite eu tô subindo essa campanha aqui, fechou? Nunca testar, não testo em feriados e fim de semana. Sexta-feira não acho um bom dia para teste. Geralmente sexta-feira é um dia meio estranho a nível de CPL e conversão. Não é meu dia favorito. Aqui na operação a gente sempre tinha sexta-feira como dia de CPL cara, tá? É engraçado como a gente vai rodando muito escalado por muito tempo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, a gente tem padrões, né? Então a gente identifica os padrões, tá? E todo teste, o ideal é testar pelo menos 48 horas, tá? Mas o ideal é de pelo menos 72 horas. Então, no mínimo, 48 horas, o bom 72 horas, tá? Mas aí, dependendo do resultado, você pode deixar, ou se não. Eu também vou falar mais sobre a questão do resultado do teste, tá? Estrutura para teste, que eu mais estou utilizando aqui, CBO 113 ou 115. Eu não gosto de testar mais do que 5 criativos dentro de uma campanha de teste, porque eu acho que fica criativo demais, para pouco orçamento, até porque eu também não gosto de colocar mais do que R$ 200 de verba por campanha, tá? Eu acho que atrapalha, então eu só gosto de testar no máximo 5 por campanha, tá? E se eu tiver 10 criativos para testar, eu testo as 10, mas eu testo em 2 campanhas, e não em 1, beleza? Vamos lá. Questão do orçamento para teste. O mais agressivo que você for no teste, você consegue definir o seu teste. Beleza, tem alguém para entrar ainda? Beleza. Pronto, todo mundo aqui. Fechou. Vamos lá. Quanto mais agressivo você for no teste, a nível de orçamento, menos tempo você tem resposta. Que era o que eu preferia, né? Porque eu também porque eu tinha verba. Para quem tem pouca verba, eu não indico, não. Tá? Cara, você não tem condições de um negócio desse, não, velho. Beleza. Então, basicamente, o meu orçamento para teste era entre 40 e 80 reais por dia por criativo. Tá? Tem uma questão também que, para quem tem mais verba para teste, que eu acho muito válido quando vai testar um criativo,
O Facebook Ads, galera, ele é uma ferramenta que trabalha com probabilidade. Com probabilidade. Então, assim, às vezes você com pouco orçamento, apesar de que mesmo com pouco orçamento, ele consegue fazer uma distribuição melhor do que com mais orçamento, e eu acredito muito nisso, só que vocês ficam um pouco na desvantagem da questão da probabilidade, né? Eu até falei para vocês na aula de ontem, que eu falava que no mínimo R$ 10 de teste por dia por criativo. Mas, cara, se teu CPA médio é 15, então o teu valor mínimo por criativo não deveria ser 10, deveria ser 15. Porque você tem que dar pelo menos um orçamento de uma venda a chance desse criativo vender. E se você conseguir dar mais orçamento de mais vendas, melhor ainda. Porque se esse criativo fecha o dia com 4, 5, 6 vendas, porra, é muito difícil ele no segundo, terceiro dia dar ruim. Muito difícil. Porque ele está se provando. Porque às vezes você coloca um orçamento de 15 conto para fazer uma venda. Aí faz uma venda. Aí você, porra, o criativo tá bom. Mas só fez uma venda. Galera, uma venda pode ser sorte, velho. Uma venda não quer dizer nada do dentro de um teste. O teste sempre tem que ter quantidade, tá? E eu sempre gostava de colocar no mínimo 100 leads por criativo, para mim entender se esse criativo convertia bem ou não, beleza? E também tem a questão de ser menos agressivo, tá? Que é o orçamento aí de no mínimo R$ 15 por criativo, tá? E vai demorar um pouco mais de tempo. Para esse orçamento aqui, pelo menos 3 dias rodando, tá? O criativo ele tem que fazer por mínimo 3 vendas. Uma venda só, não dá para dizer que esse criativo está validado, tá? 2, pô, já tá melhor. 3, porra, já tá show. 3 vendas já, pô, você pede 15 ou até melhor do que 15 às vezes. Você pede tá bom, tá validado, entendeu? Quando eu faço um teste na etapa de teste de criativos, a gente vai entrar, não. Eu analiso 24 horas, 48 horas e 72 horas, tá? Nas 24 horas, o que eu analiso, aqui eu estou colocando de cima para baixo, tá? A questão da prioridade. Então, sempre eu começo a analisar a métrica primária, custo por agendamento, é a métrica primária, tá? O CPM está aqui, mas não era para estar. O CPM era para estar aqui. E, beleza? Beleza. Ó, o custo por agendamento, métrica primária, não olho nada, só se tiver alguma coisa errada, tá? Então, quando eu olho para a questão da venda, o ótimo, eu sempre vou considerar menos de R$ 20, sendo um ótimo resultado com um teste criativo, tá? Primeiro dia. O bom, entre 20 a 25, tá bom, tá muito bom, mas tá bom. Tá dando para segurar, dá para levar. E o ruim, quando ele começa a passar de 27, mais 30, né? Na verdade, eu gosto de botar aqui, ó, mais 30 tá ruim. Porque às vezes ele tá 27, e tá bom, mas tá mais ou menos, digamos assim. Não tá muito bom. Para teste, ainda conseguiria segurar. Agora, pô, passou de R$ 30, esquece. Esquece. Criativo ruim, beleza? O CPL, a mesma coisa. Deixa eu ver isso aqui. Os políticos, CPL. Aí, a segunda métrica que eu analiso, primeiro, agendamento, vendas, tá? É o principal. Segundo, custo por lead. O custo por lead ótimo, abaixo de 1,50, tá ótimo. O bom, entre 1,50 e 2, tá bom. E o ruim, quando passa de 3. Então, mesmo ele passando de 2, 2,50, vai flutuando entre 2 a 3, ele tá bom, mas não tá muito bom. Tá assim, meio ruim, né? Mas tô segurando ele um pouquinho ainda. Dá, mas passou de R$ 3 para teste, horrível. Horrível. A não ser que ele traga uma conversão muito fora da curva. E geralmente, criativos caros, com a conversão fora da curva, ele morre. Tá? Ou justamente a coisa que eu falo para vocês, a questão da probabilidade do funil. Tá? A taxa de conversão, o funil de vocês, os indicadores de longo prazo que vocês têm que ter. Então, às vezes, você pega um criativo de R$ 4, mas, pô, o criativo fez um monte de venda. Pode ver que daqui a 5 dias o criativo tá morto. Ele não vai sustentar. Ele não vai conseguir bancar 20% de conversão, velho, a longo prazo. Ele pode, às vezes, conseguir trazer 20% de conversão em 1, 2, 3 dias, mas ele não vai conseguir segurar por muito tempo, tá? Então, a segunda métrica que eu olho é custo por lead. A terceira métrica que eu olho é o CPC, tá? Lembrando, eu não olho tudo pé da letra. Prioridade máxima é isso aqui, ó. É o que eu tô vendo, resultado. Depois eu olho aqui,
né? E para teste, eu até acho válido levar isso aqui em consideração, porque acontece muito do resultado tá aqui, ó, no bom, mas aqui tá aqui, ó, no ruim, que não falei para vocês. Geralmente, quando eu levei esse criativo para a escala, ele não segurou, tá? Mas eu olho principalmente as duas métricas aqui. Eu só olho para CPC, galera, quando, cara, não tá muito bom aqui também, porra, não tá muito legal. Aí eu começo a entender o porquê. Por que esse teste está assim, né? Entender o que é que está acontecendo. O CPC, aquilo, o ótimo abaixo de 70 centavos, o bom entre 70 centavos é R$ 1, e o ruim, passou de R$ 2 é ruim, tá? Um CPC simples para vocês entenderem, dentro da, por exemplo, se meu CPL média é 1,50, você tem que levar em consideração que o seu CPC ele não pode ser muito mais caro do que a metade do que é da CPL. Porque o nosso connect rate, pessoas que clicam no link e vão para a mensagem em si, e começam a iniciar a mensagem, é 50%, 45%. Beleza? Aí a mesma coisa o CTR. CTR, ótimo, acima dos 3%. Bom, entre 2 a 2,5%. Passou disso também tá ótimo, tá perfeito. E o ruim, abaixo de 1%. CTR abaixo de 1%, pessoal, é horrível, tá? Não é um bom CTR, não é uma média de padrão para o nosso mercado. Acontece do CTR estar muito baixo e ainda está trazendo bom resultado aqui, está trazendo bom resultado aqui, está trazendo bom resultado aqui, acontece. Pode ver lá que o teu CPM está lá no chão, deve estar tipo R$ 8. Acontece. Douglas, Por isso que a gente só olha para isso aqui quando isso aqui está ruim, tá? Pode falar, Alexandre. poderia me explicar, eu esqueci o que que é o CTR, rapidinho, por gentileza. CTR é a taxa de pessoas que estão visualizando o seu anúncio e clicando nele. Tá? Perfeito. Estão clicando no link. Então, vamos supor, se 1.000 pessoas viu o seu anúncio, 40 pessoas clicaram, isso significa que seu CTR é de 4%. Que 4% das pessoas clicaram no seu anúncio, entendeu? Detalhe, tá? Esse não é o CTR todos. É o CTR do link, tá? Não acho muito válido a métrica de CTR todos, não. Eu gosto da métrica CTR de cliques no link. Fechou? Aí, obviamente, né? Tá tudo ruim, aqui não tá legal, aqui não tá legal. O que eu vou olhar? Vou olhar criativo, vou olhar hook. Primeira métrica que vai identificar que o criativo não tá bom é o hook rate. Acho que era até bom eu colocar aqui o cálculo do hook, né? Tá aqui, ó. Cálculo. Cálculo do hook. O pessoal está perguntando, Douglas, se esse mapa mental vai ser disponibilizado depois. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ó, pessoal, o cálculo do hook. Vou botar uma porra do acento aqui, mas depois eu coloco. Depois eu arrumo isso aqui. Você tem fácil? Impressões. Só vou mutar todo mundo aqui, senão vai bagunçar, tá? Deixa eu dar o ok para todo mundo aqui. Fechou. Lá. Impressões, tá? Na verdade é o contrário, tá? Visualização de 3 segundos, acho que é mais ou menos isso. Reproduções do vídeo por no mínimo 3 segundos, dividido por impressões. Reprodução, né? Isso, reprodução Também- do vídeo. Também tem mínimo. também tem a métrica, já salva lá na meta, que é a taxa de 3 segundos. Mais ou menos isso aí que tá lá. Reprodução, 3 segundos. Taxa de reprodução 3 segundos, é isso mesmo. Taxa de reprodução 3 segundos, né? Ele já dá o hook, tá, galera? Não precisa nem colocar essa regra aqui, ó. Mas é basicamente, ó, reprodução dos 3 segundos dividido por impressões. Tá? Beleza. Esse é o 80-20 do anúncio. Por quê? Os 3 segundos é o gancho desse anúncio. Se o gancho do anúncio está ruim, as pessoas estão olhando e jogando para fora. Isso vai representar um CPM mais caro, porque a experiência do usuário não está boa. A meta não quer isso, a meta quer que as pessoas vejam o anúncio e quer que o anúncio
seja cada vez menos cara de anúncio, tá? Só para vocês entenderem. Então, quer que cada vez menos os anúncios não tenham cara de anúncio, tá? Então, anúncios, às vezes, com muita poluição, anúncios... Sabe aquele anúncio que, tipo, o cara tá aqui, você pega aqui um negócio aqui, normal, bebe aqui, Red Bull. Não tem nenhum tipo de gancho, nada, não teve nada que chamou a atenção da pessoa para a pessoa continuar assistindo, entendeu? Então, esse criativo, ele vai dar ruim, ele vai ter um hook baixo, consequentemente, a pessoa não vai ver o corpo do criativo, ele não vai ver o conteúdo do criativo, e também ele não vai chegar nem na CTA, e muito menos ainda clicar na CTA, beleza? Então, o 80-20 de qualquer criativo é o hook. Se o hook tiver bom, cara, mesmo assim, o hook bom e CTR ruim, é porque você acertou em tudo, você acertou no gancho, o corpo talvez não esteja muito bom, você só vai precisar mexer ou na parte do conteúdo ou na parte do CTA, beleza? Mas 80-20 é o hook, porque quanto mais pessoas olham e para assistir, você tem tudo ali para ter um bom CTR. Então, CTR bom, ótimo, ótimo, top, é acima dos 40%. O CTR bom é entre 30% a 35%. Tá bom. Tá? Tá ótimo. Ótimo não, tá bom. Beleza? E o ruim é abaixo dos 25%. Tá? Abaixo dos 30%, que é entre 25 e 30%, mais ou menos, tá bom, mas não tá muito bom. Tipo, 27, 28, cara, não, sabe? É aquele mais ou menos, aquele mais ou menos. Não tá muito bom. Tá? Lembrando, isso aqui não é regra do criativo ser vencedor, porque isso aqui a gente só analisa quando tá tudo ruim, para a gente entender onde é que eu tô errando. Eu tô errando mesmo no criativo, entendeu? Então, se você vê isso aqui, olha o Hulk ruim, cara, batata, você já identificou o gargalo dentro do seu teste de criativo, beleza? E eu coloquei o CPM, tá? O CPM é a última coisa que eu olho, tá? CPM médio vai ser na casa dos 20, passou dos 25, na verdade 25 hoje está comum, na verdade passou dos 35, tá caro. Tá? CPM está na média de 18, 19, menos de 20, 25, tá ok. Aí, mas passou dos 35 reais, o CPM está caro para esse tipo de campanha, obviamente, maximizar a conversa, tá? Aí tem que analisar o que é que está rolando. Se o hook estiver ruim, ó, foco, experiência do usuário ruim, ele aumenta o CPM. A meta, ela não vai deixar de vincular o seu anúncio por qualquer erro que o seu anúncio tenha de ser ruim, né? Ser horrível. Ela não vai deixar de vincular, mas ela vai te penalizar. Então, se você tem um bom anúncio que segura as pessoas lá dentro, ela vai te botar mais barato e vai te colocar para mais gente. Ela quer que você tenha resultado, entendeu? Agora, se o seu anúncio é ruim, cara, ela vai aumentar o seu CPM, vai entregar pouco, vai comer teu orçamento e você se ferra, entendeu? Então, beleza. Dentro das 24 horas do teste, é isso aqui que eu analiso, tá? É isso que eu analiso, basicamente. No dia seguinte, que é depois das 24 para poder fechar as 48 horas, o que eu analiso? Se as métricas estão boas, tá? Na verdade, aqui já encerrando as 48 horas. Final do dia, ali do segundo dia rodando, tá? Me pergunto se as métricas estão boas. Se sim, o teste continua. Se não, eu olho se deu prejuízo. Por exemplo, CPA mais de 30. Se sim, eu mato. Se dentro do meu teste rodou 48 horas completas, tá? E, porra, as métricas horríveis, como métrica de custo por lead caro, o Hulk tá ruim, meu CPR tá uma bosta, e meu CPA tá caro, já pode matar esse teste. Não precisa deixar mais um dia rodando, não. Já pode matar, beleza? Se não tiver muito bom, tá um mais ou menos, mas não tá trazendo no CPA que eu quero de 20, um exemplo aqui, ou abaixo dos 20, eu ainda continuo deixando ativo, deixo rodando, porque não tá me trazendo prejuízo, tá? E não tá bom, não tá top, não tá ótimo, mas não tá me trazendo prejuízo, então não tem por que eu matar. Eu vou deixar mais uns dias, 2 dias, para ver se ele dá um respiro aí. Senão, eu mato, beleza? Outra coisa muito importante, né, dentro das 48 horas, que eu queria até falar para vocês que eu não coloquei aqui, é o seguinte:
Pessoal, sempre que eu faço um teste de criativo, principalmente quando a gente opera no CBO no teste, acontece da meta, às vezes, direcionar mais verba por pior criativo, tá? Nesse caso, rodou 24 horas, digamos, coloquei R$ 100 no teste. Aí a meta foi lá e gastou R$ 100 dentro desse criativo, sem conta. O criativo foi uma merda, não trouxe venda, meu CPC foi caro, meu custo por lead foi caríssimo, tudo uma merda. Cara, eu não deixo rodar mais um dia. Eu já mato no mesmo dia, tá? Porque eu coloquei aqui por tempo, mas também vocês devem ter uma malícia também na questão do orçamento, de quanto gastou, entendeu? Então, assim, se eu quero alcançar um CPA de 15, R$ 20, um valor que eu quero que gaste, pelo menos esse criativo, para entender se realmente é válido fazer uma coisa ou não, é o meu CPA. Então, se eu tenho um criativo que levou todo o meu orçamento, R$ 100, ou seja, que era para ter saído 5 vendas ali se ele fosse bom, e não saiu venda, ou saiu uma venda, e tá tudo ruim, eu já não vou deixar esse criativo rodar nas 48 horas. Eu já vou matar esse criativo. Mato só o criativo, deixo as campanhas ativas, para no segundo dia dar oportunidade da meta distribuir o orçamento para ver como é que vai ser. E aí eu volto tudo, porque assim, se no primeiro dia foi assim, no segundo dia vai ser como se fosse o primeiro, porque vai dar a chance para os criativos, entendeu? A gastar, distribuir para ver como é que vai ser. Tá? E aí eu vou seguindo o flow. Fechou? Beleza. No terceiro dia, tá? No fim do terceiro dia, quando bater 72 horas de anúncio rodando, eu sempre analiso, né? Criativo manteve boas metas nos últimos 2 dias, e já é o terceiro. Às vezes ele pode ter o primeiro dia ruim, mas pelo menos nos 2 últimos ele tem que se manter bem. Tá? Se sim, eu levo esse criativo para a fase de escala. E hoje, a nossa fase de escala, ela é uma fase, tipo, literalmente otimizando essa campanha de teste, deixando essa campanha ativa com o orçamento que eu quero dentro do meu planejamento, tá? Aí depois acho que eu vou explicar agora, para ficar fácil para vocês. Por exemplo, cara, cara, eu tenho que bater R$ 1.000 por dia de gasto na meta para eu conseguir fechar meu mês com 26 mil de lucro. Tá no planejamento. O CPL tá ok, tá, minha conversão tá ok, mas, cara, não tô botando os 500 leads dentro da minha estrutura. Tô colocando menos, por quê? Não tenho um criativo suficiente. Tá? Aí a minha verba para essa escala, para essa campanha, vai sair daí, entendeu? Eu vou colocar quanto de orçamento? Vou colocar mais 100? Será que eu preciso de mais 100, de mais 200, mais 150? Eu não gosto de passar de R$ 200 de orçamento dentro de uma campanha. Tá? Mas, pô, às vezes eu preciso colocar só mais 150, ou só mais 100. Aí eu vou lá e atualizo essa campanha com o orçamento que eu preciso para conseguir bater minha meta. Tá? Beleza. Fechou? Beleza. E se as métricas não foram boas nos últimos 2 dias, eu continuo com o mesmo orçamento das próximas 24 horas. Tá? Lembrando que nas 72 horas, tá? Eu mato todos os criativos que gastou muita verba e trouxe resultado ruim. Então, aqui, os criativos ruins não estão mais. Aqui só ficou os melhores. Aqui só ficou os criativos que ou é muito bom, ou, cara, tá aqui, né? Tá no bom para mais ou menos no meu ruim. Tô dando a chance ali de se provar se vale a pena eu manter ele, segurar ele para a escala, ou se eu descarto ele e manter o sol melhor. Tá? Então, sim, vai para a etapa de escala, que eu estou falando ajuda de orçamento na mesma campanha. Se não, eu continuo com o mesmo orçamento. Porque eu ainda continuo com o mesmo orçamento. Aqui eu continuo com o mesmo orçamento de teste. Se ele tivesse tudo ok, tudo bom, tudo bonito, maravilhoso, eu já aumentaria o orçamento para ele, para a minha escala, para poder alimentar o meu volume de leads que eu preciso bater para bater minha meta. Se não, eu não mexo no orçamento e deixo mais um dia, 2 dias, para ver se ele estabiliza. Ele precisa estabilizar aqui, que eu já otimizei, já tirei os criativos que estão dando prejuízo. Então, tá só os melhores aqui. Então, esses melhores têm que estabilizar. Né? E se não estabilizar, o que acontece? Isso acontece bastante. O criativo que ele valida num teste, ele vai para a fase de escala,
e ele não segura na meta de escala, isso acontece, é normal. Eu descarto criativo. O criativo deu bom com baixo orçamento. Quando você aumenta o orçamento nele, ele não segura. Isso significa que o criativo não é muito bom. Tá? Ele, às vezes, trouxe um bom número ali, mas depois ele começa a estar ruim. É um criativo que eu já descarto. Porque eu estou focado na minha escala, estou focado na minha meta, focado no meu objetivo. Beleza? Fechou. Coloquei também o teste de ABO. ABO, pessoal, eu gosto de trabalhar com orçamento de 15 e faço 3 duplicações. Eu gosto de testar fatias de público diferentes dentro do ABO. Que é 3 conjuntos com o mesmo criativo com R$ 15, que aqui daria R$ 45 por dia de orçamento por criativo. Tá? A análise, né? É a mesma coisa disso aqui, não tem diferença nenhuma, só a única coisa que vai mudar aqui é a estrutura. Beleza? Fechou. Pessoal, alguma dúvida em relação ao teste criativo aqui, na fase de teste? Cara, tem umas dúvidas aqui, ó. Do Alonso. E o criativo ruim, pode ser trocado? Não. O criativo ruim, ele mata, ele não continua. Eu não coloco um criativo novo para não atrapalhar o teste. Entendeu? Certo. Que Se eu aqui tiver mais engloba... criativos, ele vai para o próximo teste. Entendi. Show de bola. Tá? Teve só esse aqui agora, porque a do Danilo você já respondeu também, que é a mesma Só coisa. essa? Só essa? Ah, Só fechou. essa. Então, vou seguir a aula aqui. Só minha voz não tá muito boa por causa da gripe. Também tô meio bagunçado aqui, não tive como ir pro salão, embelezar. Nada. Vamos Tá seguir. ótimo. Vamos lá. Fechou, pessoal. Encerramos aqui o teste. Tô falando aqui um pouco da escala, né? Mas eu expliquei da escala, né? Mesma coisa, ó. Sempre CBO, direcionar o orçamento de acordo com o planejamento, que eu falei para vocês, né? Que qual é a nossa estratégia de escala, né? Lateralizar produto, estrutura, criativo e campanha. Então, a gente precisa ter um ecossistema de campanhas, de criativos, de produtos validados, alimentando a minha estrutura, que vai me gerando renda. Então, é uma maquininha, é uma engrenagem, é uma máquina funcionando. Entendeu? Então, o meu orçamento da escala, ele é direcionado quando eu já defino minha meta, já defino o que eu quero, porque isso vai mudar se, por exemplo, eu quero colocar R$ 1.000 por dia no tráfego para bater minha meta. O que vai definir meu orçamento com o criativo é a quantidade de criatividades que eu tenho. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa pode ter 10, vai. Se a pessoa tem 10 criativos validados, ela vai colocar R$ 100 por criativo, por campanha. Entendeu? Por isso que muda bastante. E eu não gosto de passar de R$ 200 na campanha, porque já testei campanhas com mais de 200, 300, 400, 500, não segurou muito bem CPL. Tá? E as duplicações inteligentes, que eu falei aqui, duplicação inteligente com novos criativos validados, que é a nossa fase de... É um teste infinito, né? É um teste onde estou testando criativo, mas eu também estou escalando a minha operação, entendeu? Beleza. Agora vamos entrar na parte de otimização, tá? Otimização das campanhas que eu analiso. Primeiro, né? Otimização, ela é rotina, tá? Ela é rotina. Eu vou até explicar para vocês um pouquinho de como era a minha rotina de otimização. Aqui. Na operação interna, a gente tinha antes uma dashboard, que era uma dashboard tipo essa daqui, tá? Onde eu trazia os números, aqui era os números, aqui era qual produto esse número estava rodando, aqui era investimento de ads por número, quantidade de leads por número, quantidade de vendas por número. Aqui depois a gente começou a adicionar vendas de fora da região por número. Aqui ainda não estava funcionando. Foi em qual data isso aqui? Deixa eu botar na data. Uma data aleatória aqui. Vamos pegar um dia aqui que não foi tão legal. CPA de 29. Mas, ó, foi um dia que a gente investiu mais dinheiro. Então, nesse dia aqui a gente investiu R$ 12.000 em tráfego, no dia 3/9. Tá? Essa planilha aqui, ela é alimentada automaticamente via N8N a cada 10 minutos. Então, ela puxava do gerenciador de anúncio o gasto daquele número, né? Inclusive, tá até aqui do ano passado, né? Tá até aqui, ó. BM05, ó. O gasto, limite de cobrança, então tudo era aqui para a gente conseguir se organizar
e não fazer besteira, tá? Então, eu tinha informação vindo do gasto de campanha, eu tinha informação que vinha da ferramenta do bot, que era a quantidade de vendas que saiu daquele número, e a quantidade de leads que chegou daquele número, eu cruzava esses dados, e aí eu tinha todas as informações em tempo real. Então, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, olhava isso aqui, para entender se eu precisava otimizar alguma coisa, tá? Estão vendo tudo que está em vermelho aqui é porque não está bom, tá ruim. Então, CPL de 4, 3, aqui foi um dia ruim, tá? Então é que o nosso CPA aqui foi quase R$ 30. Tudo vermelho, ou seja, coisas para fazer, né? Então, quando eu entrava aqui e via que tinha muita coisa para poder analisar, entender o que é que está rolando, aí eu começava o meu dia otimizando, para entender o que estava acontecendo, tá? Então, basicamente, minha rotina era essa. A de vocês vai ser a mesma coisa, é olhar como é que tá. Primeira coisa que eu olhava, como começava o dia. CPL, né? Sempre quando tem alguma coisa estranha no dia, o CPL começa caro pra caralho. Então, eu já, tipo, caraca, o CPL tá muito caro, não tô dentro da média. Aí eu já começo a olhar e entender o que tá rolando, né? Mas não, pô, o CPL tá bom, né? Pô, às vezes o CPL não tá tão legal assim, de manhã e tal, mas beleza, tem um dia pra rolar pra ver o que é que vai acontecer, né? Deixa o dia como tá. Aí, que nem eu falei, né? Rotina, olho minhas informações, olho os meus dados do dia, tô com algum alerta, que nesse caso aqui ficava em vermelho, né? Eu vi os alertas aqui e ia caçar o que estava acontecendo, tá? Mesma coisa vai ser vocês. Pô, tô com alerta, tô com algum problema. Então, basicamente, sim, tô com algum alerta no dia. Eu identificar qual número está em vermelho, no caso, na minha dashboard. Eu identifico qual número que está em vermelho. Se eu não tenho nenhum alerta, mantenho a escala, não mexo em nada, deixo para autorar e ver como é que vai ficar o final do dia a questão do CPA, beleza? Mas beleza. Digamos que eu estou com um monte de problema aí que eu estava aqui no dia 3/9, tá? Aí eu vou analisar. Identificar qual número está em vermelho, eu analiso se esse mesmo número teve algum problema, se trouxe os indicadores indesejados. Se ele trouxe os indicadores indesejados, eu vou manter, analiso no próximo dia, porque normal ter dia ruim, normal ter um dia bagunçado, ter um dia atrapalhado. Eu não saio mexendo loucamente porque um dia tá ruim, ontem foi bom, antes de ontem foi bom, pô, semana toda bom, hoje foi meio estranho. Aí eu não fico lá metendo louco. Não. Dia ruim, deixo como tá, só pauso, obviamente. Se estiver deixando prejuízo, né? Que eu fiz aqui, ó. Então, é sempre se proteger do prejuízo também, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, pausado pelo CPA. Né? Aqui a gente tomou uma ação. Pausou pelo CPA porque, ó, CPA de 46. CPL caro, CPA caro, conversão baixa, tava horrível aqui, horrível. O depilador. Aí a gente pausou, tá? Para não gastar mais, tomar prejuízo. Beleza? Mas se não tô tomando prejuízo, mas também não tô batendo no CPA ideal, que é 20. Beleza, deixa eu rolar. Não pauso, deixa eu lá quietinho. Fechou? Agora, se, por exemplo, hoje ele trouxe. Hoje ele tá ruim, né? Ontem ele também tá ruim. Aí eu tenho que analisar um pouco mais, né, os dias anteriores. Eu sempre preciso conectar os pontos dos dias anteriores para mim começar a tomar uma decisão. Até para mim fazer uma comparação. Cara, o que mudou de lá para cá? Entendeu? Aí eu analiso os últimos 3 dias aqui, nesse caso. Analiso os últimos 3 dias. Se eu vejo os últimos 3 dias, ele trouxe os indicadores desejados. Se ele trouxe, eu deixo ele rodando, mas fico em alerta, já vejo amanhã, de manhã, como é que esse número tá. Ele entra na minha lista de análise, assim. Eu falo número porque era a forma que a gente analisava aqui, mas pode ser campanha, pode ser criativo, a mesma coisa, tá? Então, amanhã, alerta máximo, se ele continuasse ruim, eu matava esse número, ou fazia alguma coisa com ele, ou baixava o orçamento. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona, tá? Se não, se ele não trouxe os indicadores desejados, eu tento identificar o motivo. Tá? Obviamente, eu identifico, no caso, como é um número,
eu identifico se o fator é interno ou externo, beleza? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, de ele ser externo de ser interno, né? Por exemplo, qual o fator externo que pode ter acontecido desse número ter ficado ruim? Queda de chip, tá? Pode ser que o número caiu e, poxa, passou 2, 3 dias aí, então em aprendizado de novo, completar ruim. Era um número muito bom, ficou ruim, porque caiu, voltou, caiu, voltou. Não faço nada. O que eu posso fazer aí, se ele tiver muito ruim, dando prejuízo, é reduzir o orçamento dele o mínimo possível para esperar mais uns dias para ver se ele volta a dar a vida. Tá? Outro fator externo, CPM estourado. CPM estourado, geralmente, se tá tudo certo, criativo, tudo ok, assim, é só nesse negócio, nessa campanha específica, tá com o CPM caro, eu também encaro como um fator externo, a gente não tem controle do CPM. Várias coisas podem acarretar no aumento do CPM, tá? Várias coisas, inclusive até a própria queda de chip, uma reativação de campanha, uma campanha nova, às vezes o chip cai, a campanha é nova, aí a meta agora tá um costume de campanha nova, CPM mais caro, depois ela baixa o CPM, tá? Então, deixa rolar mais uns 2 dias, baixa o orçamento, deixa rolar mais 2 dias para ver se normaliza, tá? Outra coisa que pode acarretar num problema de performance de um número, e até de uma campanha, até de um criativo, poucas pessoas falam isso, é o Connect Rate, tá? O que é o Connect Rate, Douglas? Pessoas que clicam no seu anúncio e entra no WhatsApp e envia mensagem. Cara, um número saudável é 50%. 50%. 50%. Se baixou menos de 50%, por exemplo, cara, aquelas 100 pessoas que clicou, véio, só chegaram 30 pessoas. Galera, aí é batata esse tipo de informação, porque eu já várias vezes analisei alertas do dia, os problemas do dia para me otimizar. E batata, foi connect rate baixo. Né? E o motivo? Aí que tá. A gente não, às vezes não sabe, às vezes pode ser bug da própria meta, pode ser dia ruim, pode ser um público extremamente desqualificado, com um celular horrível, que está clicando, não está conseguindo direcionar para o WhatsApp para começar a conversa. De qualquer forma, preciso tomar alguma ação, mas é uma ação que eu não posso fazer muita coisa, porque o problema não está na minha estrutura. É um problema externo, é um problema de fora. Às vezes o problema é o público que aquela campanha está atingindo naquele dia, entendeu? Então, às vezes, quando você tem um problema de connect rate, como é que você descobre isso? O número tá que você pede, cara. Mas meu CTR tá bom, ou até ótimo. Meu CPC tá bom, ou até ótimo. Caraca, meu CPM tá barato. Caraca, CPM tá bom, ótimo. CTR bom, ótimo. Meu CPC também. Pô, mas por que meu CPL tá tão caro assim? Batata, velho. Vai ser connect rate. As pessoas estão clicando no anúncio, mas não estão conseguindo chegar no WhatsApp. Tá? Ô Douglas, tem como criar Connect Rate para WhatsApp, uma métrica personalizada? Tem como você criar. Eu só criei até hoje para site. Para site eu já usei, mas para WhatsApp não. Para site, cara, para site é fundamental, velho. Para site é fundamental. Como é que cria? Mas o WhatsApp tem como. Você vai pegar a quantidade de cliques no link, você vai pegar dividir, mensagens iniciadas dividido por cliques no link. Ou é mensagens iniciadas, ou é mensagem aos contatos, uma coisa assim. Tá? E aí você consegue analisar. Aí a gente já tem como um padrão o connect rate de 45%, 50%, metade, entendeu? É quando começa a ser muito baixo, pô, tem algum problema, não é normal, entendeu? Às vezes pode ser até bug da distribuição da campanha, às vezes a campanha está distribuindo para o mesmo público, com a frequência alta, aí você olha a frequência, pô, será que a minha frequência da minha campanha está muito alta? Será que eu vou ter frequência aqui? Se for para, a galera estiver usando aí tráfego direto para site, se tiver com o Connect Rate baixo, é porque a página está lenta, tá? Exato. Mas é porque no site é página lenta. Mas também, para site, pode ser público ruim, tá? Porque varia também, às vezes. Também, Às vezes você pega um público muito desqualificado, velho, que não tem um bom celular, ferra, entendeu? E agora, para o WhatsApp, como não é uma estrutura que é nossa, é da própria meta, a gente não tem essa informação se tá lento, entendeu?
Aí o que pode acontecer, que já aconteceu várias vezes comigo, que eu ver um anúncio, clicar e simplesmente eu não vou, velho. Eu clico no anúncio, a meta não me leva para o site, né? E a mesma coisa já aconteceu comigo no WhatsApp, de eu tentar iniciar a conversa no WhatsApp e a meta não me direcionar lá para o WhatsApp da cliente, entendeu? Então, isso é um problema da própria meta. É um bug da própria meta. Por isso que eu falo. Nessas condições aqui, pô, meu problema não está na minha estrutura. É um problema externo. Ele é fora do que eu posso fazer, entendeu? Outra coisa também que pode acarretar num problema externo, velho, isso depois da Andona ficou um inferno. Porque vocês trabalham com pouco orçamento, mas quem trabalha escalado sofre pra caramba disso, você não tem ideia. Que é a distribuição de orçamento. A meta, às vezes, tem o costume de porrar o orçamento em 2 horas de relógio. Cara. E óbvio que vai dar ruim, o CPL vai estourar, o custo vai ficar caro, não vai converter bem, é uma bosta. Isso acontece às vezes, entendeu? Então, eu também identifico o padrão de gasto que eu tenho dentro dessas campanhas. Se eu ver que o padrão está muito fora, por exemplo, eu tenho 5 campanhas de R$ 100. Então, essas campanhas vão fechar o dia com R$ 500 de gasto. Aí eu tenho uma campanha que está ruim. Porra, essa campanha com orçamento de 100, gasta 200 no meio-dia, entendeu? Ali você já vê, identifica que, pô, a meta estourou meu gasto em curto espaço de tempo. E ela pode fazer isso. Você vai chegar no suporte, o suporte fala que a meta pode gastar a hora que ela quiser, bem do jeito que ela quiser, até X tantas vezes do orçamento. E aí você sentar e chorar. Não ficou fazendo nada nessa situação aí. Mas, se eu vejo como ele piscou meu alerta aqui, e eu vi que meu problema é a distribuição da meta, um problema externo. Eu não posso fazer nada. Não vou fazer nada na campanha. A campanha vai continuar ativa, o máximo que eu posso fazer, ou pauso ela, ou baixo o orçamento para ela travar o orçamento do gasto do dia, para no próximo dia começar tudo de novo. Tá? E erro de cobrança, que não é um problema externo, mas pode acontecer. Erro de cobrança, galera. Vocês têm que tomar cuidado com esse bendito erro de cobrança, porque ele atrapalha a performance de campanha. Então, às vezes você chega lá e fala, não, tá tudo bom, começou a dar ruim. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Aí eu vejo, começou a dar erro de cobrança. Cara, erro de cobrança é foda. Erro de cobrança pode atrapalhar a performance das campanhas. E erro de cobrança, dependendo da hora que você faz a cobrança. Por exemplo, é 9 horas agora. Deu um erro de cobrança 9 da manhã. Então, ou seja, não gastou seu orçamento. Se a meta é fazer uma cobrança agora e conseguir pagar, você tá fudido, velho. Até meia-noite ela vai torrar todo o seu orçamento, ela vai queimar todo o seu orçamento diário e o resultado vai ser péssimo. Péssimo. Tá? Batata também, batata. Isso em todas as contas, em qualquer negócio, isso acontece. Tá? Beleza. Vamos continuar. Beleza, o externo. Agora eu vou olhar para o interno, né? Se o problema for interno, analisar os conjuntos das campanhas. Aí todas as campanhas estão sendo, aí, obviamente, né? Quando eu faço análise interna, eu tento pegar todo o meu ecossistema de campanhas, anúncios, tudo mais, e começo a fazer uma comparação. Então, eu analiso. Todas as campanhas que estão sendo responsáveis pelo resultado ruim, né? Porque o que pode acontecer? Dentro daquele número, eu posso ter mais de uma campanha, posso ter 2, 3, 4 campanhas, né? Aí eu analiso, dentro dessas 4 campanhas desse número, eu analiso. Cara, é uma campanha que está trazendo resultado ruim, ou são as 4? Todas as campanhas do número está ruim, ou só uma, né? Ou apenas, ou apenas uma das campanhas está ruim, prejudicando o grupo de campanhas do número. Se eu olho para a quantidade de campanhas que tem naquele número, e só tem apenas uma campanha ruim, eu analiso se esse mesmo criativo está performando ruim em outros números. Aqui eu dou esse exemplo porque para cada produto, né, a gente rodava vários números e o mesmo criativo, né? Por exemplo, ó, só calcinha aqui a gente rodava 7 números só para calcinha. São todos os 7 números com os mesmos criativos. Então eu sempre fazia essas comparações. Então às vezes eu pegava um criativo que está validado no número 7505. Pô, o criativo tá bom pra caramba aqui no 7505. Pô, no 7804, pô, esse mesmo criativo tá péssimo no 7804. Entendeu? Então eu fazia várias análises assim, para tentar entender se o problema era no criativo ou se o problema era na campanha. Geralmente, quando o criativo começa a ficar ruim, ele dá ruim nos 2 números.
ou dá ruim em todos os números que tem aquele criativo, tá? Se sim, ó, se o criativo ele tiver ruim em outros números, eu mataria ele. Por quê? É um criativo que perdeu performance, tá? E se não, eu reduziria o orçamento, né? Se o número tivesse bom em um criativo e não tivesse bom no outro criativo, eu não mataria. O que eu faria? Primeira ação que eu faria era reduzir pela metade do orçamento que estava no diário. Isso aqui resolve muito. Às vezes a campanha está ruim, às vezes o CPL está caro, às vezes o CPL está caro, às vezes você tem que se matar, mas você só reduzir de orçamento, parece que é milagre. Reduzir o orçamento, o negócio começa a fluir. Então, eu sempre fazia muito isso, reduzir o orçamento em 50% da campanha, tá? E aí eu analiso se melhorou nos próximos dias. Se melhorar, eu aumento o orçamento para ver se ele segura, né? Se não segurar, eu baixo o orçamento novamente. A gente também faz isso a nível de produto. A mesma coisa. Às vezes o produto começa a trazer um CPA muito caro, a gente começa a reduzir o orçamento do produto. O produto volta a performar bem. A gente tenta voltar a escalar de novo. Às vezes ele segura, às vezes não segura. Se ele segurar, perfeito, mantém. Se ele não segurar, volta de novo para o orçamento. Então é esse jogo ao tempo inteiro, entendeu? E se não, eu duplico a campanha em pausa antiga. Se eu reduzo o orçamento da campanha, que é a primeira ação que eu faço, nas próximas 24 horas ela não ficar boa, aí eu mato a campanha. Se esse criativo que tá ruim nessa campanha, mas tá bom na outra campanha, tá bom em outra conta, tá ruim nessa conta aqui, reduz o orçamento ele não melhora, eu ainda tento duplicar uma campanha nova para ver se ele volta. Entendeu? Para ver se ele volta a rodar. Fechou? Aí também tem a questão da análise. Todas as campanhas desse número que tá ruim, aí eu vou analisar se os outros números desse produto estão performando bem. Então, no mesmo exemplo que eu dou aqui, por exemplo, eu tenho 7 números usando a calcinha. Então, ó, eu tenho esse número aqui, ó. Péssimo, péssimo. Ó. 5 reais de CPL. Mas você repara, velho, só ele foi ruim. Os outros foi bom. Entendeu? Os outros foi bom. Só ele foi ruim. Então, a mesma coisa aqui, ó. Análise dos produtos, tal. Se eu vejo se a média for tá bom, analisar se os outros números desse produto estão performando bem. Se sim, eu pauso o número e volto a rodar amanhã. Nesse caso aqui, foi o que eu fiz. Eu pausei ele, porque estava me dando prejuízo, gastando demais. O tanto é que está aqui, ó. Só gastou esse número aqui, ó, 100 reais esse dia. Entendeu? Porque estava me gerando prejuízo aqui. Tá? Aí eu pauso e rodo amanhã para ver se ele volta a rodar bem. Tá? E analiso se ele melhorou. Se melhorou, mantenho, deixo como tô. Se não, eu duplico as campanhas, subo novas campanhas para esse número. E essa mesma lógica é para criativo também, tá? E eu analiso se nas próximas 24 horas melhorou. Se melhorou, mantenho. Se não melhorou, aí eu trabalho de novo com reduzir o orçamento para ver se eu consigo identificar um orçamento melhor para a campanha. Aí eu analiso, né? Se melhorou, se não melhorou. Se melhorou, eu mantenho. Se não melhorou, eu... aqui tem uma parada bem legal, tá? A gente já teve alguns problemas em relação ao ID do criativo, tá? E eu sempre digo para vocês a duplicar e escalar com ID. É lógico que se você fizer isso, as campanhas vão começar melhor. Não tem o que falar. Mas também acontece do ID atrapalhar as campanhas. Principalmente quando é anúncio antigo, anúncio que já teve muita reclamação nos comentários, né? Aí, quando eu vejo que é uma campanha com muita curtida, muito comentário, às vezes tem muitas reclamações ali, já fez muito ocultar de mensagens, né, para as regras e tal, às vezes esse ID daquele anúncio é o responsável do resultado estar ruim. E foi batata. Já teve anúncio que eu resetei o anúncio, que eu recomecei do zero e o custo voltou a ficar bom. Tá? Então, é um teste que a gente sempre faz aqui. Que se um anúncio antigo, de muito tempo, de um criativo validado, eu ainda dou a chance de subir um novo anúncio sem o ID dele, para ver como é que vai ficar, entendeu? Aí eu analiso. Se melhorou, se melhorou, mantenho. E se não melhorou, aí tem uma outra
uma outra abordagem que a gente fala aqui, que também já se mostrou ser eficiente. Se troquei o ID do post e não voltou a ficar bom, tá? Eu troco a fanpage. E algumas vezes a gente já fez isso, trocar a fanpage do anúncio e as campanhas voltou a performar. Só porque mudou a fanpage. Existe um score por fanpage, tá, pessoal? É muito importante. Cada fanpage já tem uma pontuação. Eu não sei se vocês já viram, mas dentro do Instagram ou do Facebook, sempre que vocês clicam no anúncio, a Meta, ela sai perguntando o que você achou da empresa, tal, entendeu? A compra e tal. Se tiver gente que não gostou, ela começa a penalizar a sua fanpage. Você não vê isso, mas ela te penaliza, entendeu? Aí, às vezes, o melhor é recomeçar do zero com a fanpage nova. Page nova, criativo novo. O criativo pode ser o mesmo, tá, galera? O mesmo. Só com o novo ID, recomeçando do zero. A gente já fez isso aqui várias vezes e a gente conseguiu reviver campanhas antigas, criativos antigos, os criativos voltaram a performar bem, tá? Então, uma dica aí para vocês. Ô, Douglas, a BM Oi. também tem essa pontuação, tá? A BM tem. Se você ficar tomando restrição, ficar tomando aviso, isso abaixa a pontuação da BM também. Também. Aí também tem a questão da troca de conta. Deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui eu botei mudar de produto. Cara, o número também, tá? Ó, eu já até coloquei aqui. Conta de anúncio também é interessante, tá, pessoal? Se você... Só que aí, quando é conta de anúncio, você tem um BO mais generalizado, tá ligado? Você não tem um problema só de um número, você não tem um problema só de uma campanha, de um produto. É um BO mais geralzão ali. Mas é muito válido também aquele produto que não está indo bem naquela conta, tentar subir outra conta. A Meta sabe de tudo, velho. Sabe que você, o produto que você está vendendo. Mano, ela sabe de tudo. Inclusive, a gente já teve número. Olha aqui, ó. O número tá ruim. E pausar o número por tempo. A gente já teve números aqui na operação da gente parar esse número por 2 meses. Nada vingava. Aí o que a gente fazia com o número? A gente mudava esse número de produto para ver se o número voltava a performar bem. Isso falando de número, né? Às vezes não. Às vezes, caraca, tipo, tá tudo bom. Esse produto aqui com os outros números, tudo bom. Veio bem pra caramba. Vou ter um número lá no produto e tá ruim. Aí eu contato, é o número. O número está queimado de alguma forma. De alguma forma ele está queimado. Aí ele pode até estar queimado porque deve estar setado em alguma fanpage que está queimada, entendeu? Ou porque cai bastante. Então, tudo isso pode interferir na performance da campanha de vocês. Tá? Por isso que, às vezes, é mais fácil uma pessoa iniciante ter resultado bom do que o cara que é veterano, velho. Porque o veterano tem muita cicatriz, mano. Muita cicatriz. Aí o cara que é do zero, mano, é tudo novo, velho. Tudo novo. E a Mera sabe, velho. Ela sabe que é tudo novo. E é mais fácil você ter resultado. Aí pro cara que já tá ali, já bota grana pra caramba, já queima grana, já troca de fanpage, tem não sei quantos números rodando, bota uma escala diária que não sei quanto, você botar vento, isso aqui no outro, perde conta, recupera a conta, você já começa a ficar mais manchado, entendeu? Fechou. Beleza. Análise de produto, tudo. Os produtos. Com essa mesma análise de número aqui, tem essa parte do não aqui, né? Que é se analisar se os outros números desse produto estão performando bem. No caso aqui, vamos supor, eu estou com um número, eu vou dar um exemplo aqui até, ó. Nesse mesmo dia aqui, a gente teve um número que foi ruim, ó. O produto, ó. Minha calça, CPL tava caro, tudo caro, ó. Tanto é que o CPA tá aqui, ó, CPA dele, ó. CPA dele foi o CPA mais caro do dia. Tá certo esse CPA aqui? Tá errado. Eu acho que tá errado aqui. Mas enfim. Ó, mas vocês podem ver, ó, tudo vermelho, CPA, tudo vermelho, tudo ruim. Quando tem esse BO dentro dessa campanha, que está em alerta, dentro desse número que entrou em alerta, e eu vejo que tudo começou a desmoronar,
Tipo, cara, eu não tenho só um problema específico, eu tenho um problema, eu tenho um núcleo que tá tudo dando ruim, né? Eu tenho um guarda-chuva, eu tenho um pilar que tá dando ruim, que produto é o pilar do nosso ecossistema. E se eu tenho esse pilar inteiro tendo um problema, a análise é diferente. Então, eu analiso o motivo da queda de performance, vou ter que analisar o motivo da queda de performance. Se o problema é tráfego criativo, né, eu tiro os números com os piores resultados e mantenho os melhores. É a primeira coisa que eu faço. Aumenta o volume de teste criativo, que também pode acontecer de eu estar nessa situação aqui, começar tudo a dar ruim, mas eu estou com 2 criativos rodando validado, 3 criativos validados, entendeu? E os criativos não estão aguentando a escala. E quando eu tenho um BO de os criativos começar a dar ruim, aí eu tenho que intensificar o meu teste em novos criativos, entendeu? Aí como é que eu sei que o problema é no criativo? Se tá chegando aí na minha estrutura e a minha conversão está se mantendo, mas o meu CPA tá caro, porque o meu CPA aumentou demais, eu já sei que meu problema está no criativo, ele não está dentro do funil, ele não está dentro da estrutura, tá? Isso também pode acontecer, às vezes, com sazonalidade de alguns produtos, né? Mas aí é um assunto mais complexo. Por isso que eu falo para vocês, cara, é muitas variáveis dentro de vendas, cara. É muitas variáveis para você analisar. Então, é muito difícil você conseguir ter 100% de certeza em qualquer coisa que você acha que é. Você vai ter uma intuição, vai ver se funciona ou não, mas não existe um plano perfeito, não existe um milagre, um toque de Midas que vai fazer as coisas mudar. Porque é complexo. É complexo. E a gente não consegue entender muitas das coisas que acontecem. Entendeu? Cheguei carnaval, por exemplo. Teve gente que vendeu bem pra caramba no carnaval, no feriado. Aí passou o carnaval, ao invés de voltar, ficou bom, teve gente que ficou ruim. A conversão ficou ruim, deu problema. E teve gente que começou a vender depois do carnaval e tá bem, tá ligado? É muitas variáveis, né? Então, por mais que é probabilidade e até cíclico, né? É previsível até, mas existe tantas variáveis que a gente não consegue controlar todas, entendeu? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, aumenta o volume de testes criativos, analiso se melhora o resultado. Se sim, retornos aqui. Nesse caso aqui, eu reduzi a escala para intensificar um teste de criativos para ver se eu consigo baixar o CPL para poder retomar a escala. Entendeu? Mas se não, eu deixo a quantidade de números, volume, produto, entre alerta, total. Aqui nesse caso aqui, pessoal, quando eu estou com um produto que tá tudo ruim, criativos, tudo ruim, faço as ações necessárias para poder voltar. Testar criativo pra caramba, fiz um teste criativo e tal. Mesmo assim, ainda não segurou. Esse produto, ele entra em alerta. Tá? Reduz o orçamento desse produto, deixa esse produto rodando, analisa nos próximos 7 dias para definir se eu devo continuar ou não. Entendeu? Então, acontece também do produto parar de vender. Eu não quero que, não é só porque o produto é meu, que eu quero que você se romantize com o produto, não. Tá? Beleza. Se o problema for com a taxa de conversão da oferta, por exemplo, meu lead está barato, minha conversão está muito ruim. Opa, peraí. Meu problema é criativo, será? Né? Daí eu faço o máximo de traqueamento nos próximos 3 dias para identificar se tem criativo que está causando esse resultado. Dados. Tem que alimentar. Se o resultado, por isso que eu sempre falo para vocês quando vocês entram em call. Se o resultado está ruim, o mínimo que você tem que já começar a fazer é alimentar a tua campanha com informação de venda. Da onde é que está saindo a venda? Sem isso, você vai ficar perdido. Ah, mas não está marcando no gerenciador. Mano, beleza, você não tem uma escala absurda para não conseguir olhar as mensagens que saíram venda e ver qual criativo que vendeu, velho. Dá para conseguir ver isso, entendeu? E nem que anote na mão, velho. Olha o gerenciador, gastou nos últimos 3 dias, gastou R$15 nesse criativo. Saiu 50 vendas. Mesmo não marcando o gerenciador, você tem que ir no papel, velho. E sabe o análise que você tem que fazer e sabe de onde é que tá vindo o problema, tá? Vamos lá. Se sim, faço troqueamentos nos próximos 3 dias para identificar se tem
criativo que está causando resultado. Aí, beleza, se sim, né? Se o meu problema em específico é por causa de algum criativo, que também pode acontecer, porque a gente tem uma estrutura, um ecossistema de anúncios validados e produtos validados que vai levando, que vai fazendo geração de demanda, levando para a nossa estrutura, e a nossa estrutura vai convertendo essa demanda em vendas, em vendas, em vendas. Pode acontecer também de um criativo morrer, e esse criativo que está morto está prejudicando a conversão como um todo. Tá? Então, aqui, ó, mata os criativos ruins e analisa nos próximos dias. Se eu identifico que eu tenho um criativo que está ruim, primeira coisa, mato ele. Mato ele, mantenho a estrutura rodando e analiso os próximos dias. Tá? Após os 3 dias a performance melhorou, mesma coisa. Sim. Ó, se não, é muito difícil, tá? Isso aqui se você identificou um criativo que está podendo tudo. E, principalmente em campanha de CBO, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a Meta tá botando um orçamento um criativo horrível, tá chegando lead pra caramba naquele criativo, a performance tá ruim, tá fodendo toda a sua campanha ali, todo o seu negócio, e você não tá atento lá na campanha para poder pausar ele. Aí você se ferra. Aí quando você pausar, e se você tem criativo vagabundo dentro da estrutura, a estrutura vai voltar a performar bem. Tá? Mas se não, né, por exemplo, se não identifiquei criativos ruins, né, reduzir a quantidade de números, aqui no caso, ou reduzir a quantidade de números e deixando os melhores, no caso de vocês com menos escala, seria reduzir de fato o orçamento. Se eu invisto R$ 500 por dia no produto, esse produto começa a performar ruim, e, cara, não, a performance ruim não é por causa de criativo específico, é por causa de um problema generalizado, tá meio estranho aqui. Reduz o orçamento, tá? Reduz o orçamento para 50%, olha os próximos dias como é que vai ser, entendeu? Segura a mão, tá? E, obviamente, segura a mão, faz teste de AB de oferta, testar uma oferta diferente, testar tipos médios, né, para ver se consegue melhorar, tá? Se melhorar nos próximos 3 dias, volta para escalar. Se não voltar, já falta vocês também. Uma coisa que a gente faz aqui, né? A gente coloca lá as ofertas para vocês venderem as ofertas mais caras, porque estão validadas para vocês ganhar mais dinheiro, mas também existe momento de que a conversão realmente está ruim, né? E a gente precisa fazer alguma coisa. Nesse caso, é bom fazer um downgrade na oferta para ver se volta a performar bem. Pô, tô com o CPL barato, velho, mas minha conversa tá muito ruim. Não fique, às vezes não se apegue, não romantize a oferta. Faça um downgrade na oferta. Aí é só analisar o CPA e o retorno baseado naquela comissão com o downgrade que você fez na oferta. Entendeu? Para ver se a conta fecha. Porque às vezes você vende a oferta mais cara, às vezes talvez a conta não feche, porque meu conversão baixou bastante. Aí baixa um pouquinho na oferta, pô, meu conversão aumentou pra caramba. Opa, beleza, agora eu tô lucrando mais, mesmo com a oferta um pouco mais barata. Porque a conta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte, cara, quanto é que eu tô gastando e quanto é que tá voltando? Qual o meu retorno sobre investimento? Né? A cabeça do afiliado é assim. Ele tem que pensar dessa forma, tá? O Douglas, uma dúvida aqui sobre o criativo. Vamos supor que um criativo ele está vendendo, está recebendo muitas mensagens iniciadas, porém, vendeu, mas está chegando muita gente curiosa. Na tua opinião, está chegando muita gente curiosa, seria porque o anúncio pegou uma fatia ruim? Ou o quê? Já gastou quanto esse criativo? Não, é uma suposição aqui, tá? Uma Ah, tá. suposição. Ó, se minha oferta já está validada, já sei que minha oferta está validada. Eu estou em fase de teste criativo. O meu criativo trouxe um bom CPL, mas muita gente curiosa é criativo. Tá. Oi? Se eu estou com a minha oferta que está validada, minha oferta é validada, eu sei que é validada, eu sei que vem, eu já tô vendendo ele. Né? E eu estou numa fase de teste que eu estou testando criativos novos. E aí eu valido um criativo, que mesmo com custo barato por lead, mas está com a conversão extremamente baixa, o problema é o criativo. Mesmo esse criativo estiver vendendo é ele mesmo? Não. Não, porque a suposição foi se ele já vendeu, já fez vendas, porém Não, está então, enchendo. não assim. Vamos supor. Ah, Então, assim, a oferta está validada e sim, você está testando um criativo novo, não é isso o exemplo? isso. Ou não? Sim, e e já está vendendo. Porém, a conversão está baixa, porque está chegando muita gente curiosa. Então, aí de duas. Essa questão da conversão também tem uma análise a se fazer. Chegou a gente para entrar na COP. Primeiro,
Você tem que analisar que, pô, minha conversão tá baixa, realmente é só curioso, ou é porque chegou lead de fora, muito lead de fora? A taxa saudável de lead de fora é 10%. Se passou de 10%, ficou para 15%, 20%, isso atrapalha na conversão, tá? Mas se não, o público tá ok, mas, pô, ainda tá chegando muita gente curiosa. Ainda assim é o criativo. O criativo determina muito a, a conversão de vendas, tá? O objetivo do criativo não é só trazer lead barato, velho. É converter. E assim, existe. A gente já chegou a testar bons criativos e deu bom quando o criativo era bom, de CPL, mas a conversão era ruim. Na apresentação do vídeo, a gente mudar o vídeo da apresentação para o mesmo vídeo do criativo. Isso já fez o criativo que estava com a conversão baixa melhorar. E o Aí, que é qual é a estrutura de um criativo, na sua opinião, bom, que não vai filtrar todo mundo, mas filtra uma boa quantidade de curiosos e ainda tem uma boa conversão? cara, aí tá uma parada. Eu sou um cara muito contra a definir o padrão perfeito para criativo, porque eu já tentei fazer isso várias vezes e já quebrei a cara várias vezes. É tipo, eu sempre gosto de modelar. Então, eu olho para o mercado que está funcionando e modelo, olho a estrutura e modelo, né? Eu já, por exemplo, cheguei a olhar as estruturas de criativos que não funcionam e eu falar que não funciona e testei e deu bom. Mas, vamos lá, um modelo geral que funciona muito bem. Criativo que mostra muita transformação é um criativo que vai converter bem. Ele tem que trazer transformação. Ele tem que, por exemplo, do body. Ele tem que ter a porra do antes e depois, velho. Ele tem que ter um antes e depois. Se mostra um vídeo da mulher falando qualquer coisinha, voltando no vale, bota pra cá, bota pra cá. Cara, ele pode ser que venda? Pode ser que venda bem, pode ser que tenha um CPL bom, mas se for um vídeo mostrando a mulher com a barriga caída, botando o body, a barriga no lugar, mostrando um antes e depois, sem um body com a barriga larga e com um body com a barriga chapada, esse vai converter mais. É a transformação. Os criativos, os seus, que você usa aí, você consegue filtrar bastante as pessoas curiosas que chegam? Consigo, mas acontece também, né? Essa questão de ser curioso vai muito também da questão da campanha, vai do dia também. Tem fatores externos também que impactam nessa questão da curiosidade, que é, por exemplo, cara, pós-carnaval, as pessoas estão começando a receber agora, né? Então, isso também impacta na conversão. Uma coisa que eu percebi aqui, um padrão no meu, chegando pessoas perguntando o preço, a inteligência artificial falava o preço e ela sumia, ficava só nisso aí mesmo, na primeira mensagem. Então, eu já pensei que um filtro seria colocar logo o preço logo no início do criativo. Se Nos você 10, fizer nos 10 segundos eu ali primeiro. Se você fizer isso, você vai com certeza melhorar a taxa de conversão. Você vai com certeza diminuir a quantidade de curiosos. Mas também vai aumentar muito o CPF. Mas também esses leads de curioso não estava nem comprando nem no remarketing. Então, significa que é um lead Então, útil. na teoria, isso faz sentido, tá? Isso faz sentido. Por isso que eu falo, velho, testa. Tá? Já fiz isso. Já cheguei a testar criativo com preço que convertia 30% de pessoas que entraram no WhatsApp. Só que não seguraram por muito tempo, velho. O CPL não ficou bom. O CPL começou a estourar demais. Porque, assim, o que a gente tem que analisar? Né? Por mais que a gente tenha a taxa de conversão, até pode compartilhar aqui, por mais que a gente tenha a taxa de conversão como indicador, mas, mesmo assim, ainda, o que a gente tem que se apegar é dinheiro no bolso. Às vezes, você tem um criativo bom que converte bem com preço, trazendo um lead a 5, 6, 7 reais, tá? E ele vai trazer um CPA lá de, às vezes, bom pra caramba, convertendo bem, tirando curioso. Mas às vezes ele vai trazer um CPA de 30, 40, entendeu? E às vezes aquele criativo, velho, que a conversão é baixa, pô, só gente curioso, só gente qualificada, mas às vezes aquele criativo tem um CPA tão barato, mas que traga muita gente, ele me traz um CPA de 15, entendeu? Então tem essa questão da balança de você medir para saber se compensa ou não. Por isso que o teste AB é fundamental para esse tipo de situação. É testar os dois lados para ver. Entendeu? Eu, sempre que testei com preço, minha conversão,
aumentou para 20%, 25%. Mas, quando eu fazia uma comparação de resultado sobre a venda do criativo com preço, resultado sobre a venda do criativo sem preço, o sem preço ele conseguia ter um retorno maior. E essa galera que só entra em contato, manda mensagem, perguntando o preço, até no remarketing não compra nada e some de vez. Normal. Dá para considerar como lead? Eu acho que não, né? Cara, dá. Assim, na verdade, não. Né? Mas, assim, eu gosto de considerar como lead se eu tenho como vender para essa pessoa. Tipo, se ela já está dentro da região onde eu consigo entregar para ele vender, eu posso considerar ela como lead. Agora, se ela é de fora, eu já não considero ela como lead. Entendeu? Eu perdi, eu não consigo vender nada para essa pessoa. Ah, mas ela só olha, tá, não responde. Beleza. Perfeito, talvez não seja um lead qualificado, né? Mas ela ainda é um lead que ela pode ser que venha depois um disparo, ela pode ser que venha depois, ela pode ser que eu possa mandar um link de um grupo de oferta para essa pessoa entra, às vezes depois compra no grupo de oferta, ofertando uma coisa nova, fazendo uma promoção especial para essa pessoa, entendeu? Mas pessoas que vai ver preço e não vai responder, normal, cara, faz parte, entendeu? A taxa de conversão é 8%, 10%, né? Cara, é 90 e poucos por cento de gente que vai ficar. Não vai responder, velho. Entendeu? Então, faz parte. Beleza, entendi. Valeu. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa tanto ficar, às vezes, bitolado muito nos indicadores. Se tiver com CPA bom, tiver retorno, cara, não tem. Pega a tua base, estipula seu planejamento direitinho. Óbvio, né? Sempre tem essa necessidade de melhorar a nossa performance, buscar a alta performance? Tem. Né? Eu tô sempre focado nisso, né? Também. Eu penso nisso também. Porque é bom, melhor para todo mundo, né? Mas você tem que dedicar, tipo, 20% do seu tempo nisso. Cara, como é que eu faço para conseguir melhorar minha performance no teste de conversão? Como é que eu faço para conseguir mudar a oferta? Qual a estrutura de campanha eu poderia fazer diferente? Cara, será que você botar na landing page melhor? E vamos fazer um teste assim? Mas 80% do seu tempo tem que ser o arroz com feijão, que é o que vai pagar suas contas, entendeu? Aí, se caso você acerta a mão uma parada dessa daí, porra, caralho, minha conversão subiu para 15, 20%, meu CPA baixou para 10%. Entendeu? Você explodiu. Você vai pegar o que você botava 10% nesse negócio e vai inverter a ordem aos poucos, né? Entendeu? Então é mais ou menos assim que eu opero. Mas nos últimos tempos aí eu não andei acertando muita coisa, não. Mas beleza. Pessoal, galera, acho que eu já dei uma aula, né? Explicando para vocês mais ou menos como é que funciona a minha cabeça para analisar as métricas, para otimizar a campanha, os números que eu analiso, eu olho se for fora, se for fora. Vamos por tirar dúvidas aí, né? Para a gente encerrar por hoje. Mas ficou bom para vocês? Ficou claro? Tem alguma dúvida aí, Alexandre? Tem algumas aqui, ó. Vamos lá. Manda aí. O Danilo perguntou se você aumenta a campanha em 20% ou qual outro valor. Não, eu não olho para isso, cara. Sinceramente, eu boto o valor dentro da meta que eu quero estipular. Nunca segui essa regra dos 20%. Tá. Ele perguntou também se pode aumentar durante o dia ou não. Eu não gosto. Pode aumentar à meia-noite. Show de bola. Vamos pegar os aqui, ó. Assim, existe N estratégias de operar, tá? Eu já operei muito em aumento de orçamento no meio do dia. Inclusive, eu tava analisando algumas campanhas de alguns afiliados e eu tô pensando em adotar um pouco dessa estratégia novamente para ver como é que vai ser. Porque a gente está tendo um problema agora de conversão com algumas pessoas. E taxa de conversão. E eu não estou conseguindo identificar por quê. Porque é o mesmo criativo, as mesmas ofertas, a gente comentando bem pra caramba e a gente comentando um pouco. Aí eu estou analisando se eu faço alguns testes com essas pessoas e também fazendo um aumento de orçamento. Que começo com orçamento baixo para ver se acerta as boas campanhas com as boas parcelas de pessoas e eu aumento o orçamento dentro dessa campanha. Eu sei que funciona também, tá? No tráfego direto eu só fazer isso. Eu tinha campanha com R$1.000, campanha boa, eu saía de 1.000 para 10.000 no meio do dia. E segurava perfeitamente ali o CPA, escalava absurdamente.
Já no X1 é mais sensível, né? Quando ele começa a gastar muito, o CPL já começa a aumentar demais, então às vezes as pessoas não vão ter estômago para isso. Então é uma forma mais estressante de você administrar as campanhas dessa forma. Porque, porra, todo dia eu tenho que olhar, tenho que subir o orçamento, aí depois tenho que conferir se está vendendo, para ver se eu mantenho, se eu não mantenho. Hoje eu sou do time, não precisa porque tem muito tempo que eu trabalho com isso, hoje eu sou do time que eu gosto de mais estabilidade, eu gosto de olhar de manhã, ver se está tudo ok. O máximo que eu prefiro fazer é baixar o orçamento, ou manter como está e deixar o dia rolar, entendeu? Mas se a gente conseguir validar uma parte operacional e começando com o orçamento pouco e aumentando, e segurando e dando certo, e dando mais dinheiro do que a forma que eu gosto de fazer, eu não tenho problema nenhum de mostrar essa estratégia para vocês executarem aí, beleza? Boa, boa. Bora lá que tem outra. Ó. A Meta disponibiliza relatório com as métricas por anúncio para ter uma visão macro. A meta disponibiliza, sim, todas as informações. Vendas você tem que enviar para ela, tá? Mas CTR, CPC, CPM, tudo isso aí a meta disponibiliza para você, tá? Boa, boa. Tem outra aqui, ó. Douglas, eu tenho uma BM muito antiga e já vendi tudo nela. Se eu começar a vender produtos diferentes, pode estragar, ó. Pode entregar para públicos errados, mesmo eu tendo exportado o produto certo? Cara, Pode, né? pode sim, não impede não, de poder dar ruim não, tá? Se tá testando e não tá virando, eu indico a mudar de conta, tá? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a campanha com mais história que é melhor, às vezes atrapalha, entendeu? Então depende muito do contexto da sua conta. Boa, boa. Tem uma aqui que é boa também, quase ninguém sabe. O que é o ID do criativo? O ID do criativo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não, conseguiu, consigo, mas deixa eu ver se eu tô com. Se eu tenho algum ID aqui para conseguir mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora, que é o ID do criativo, tá, pessoal? Mas é como se fosse um código que ele, quando sobe pro Facebook, fica um código lá. Isso Mas serve para quando. É bom mostrar para é eles que a pessoa saberem não sabe realmente onde é quem é, esse né? código, né? Provavelmente não sabe. Mas é bom quando o criativo está validado, você sobe outro, sem precisar subir um do zero, já coloca ele lá. Ô, Douglas, tem uma métrica que você pode colocar aqui, já mostra o ID, tá, do anúncio. Pera aí, tá pedindo um código de fatores aqui. É porque eu não gosto de dar aula com gerência do aberto, porque começa a dar pau em tudo, né? Quando você vai pegando aí, deixa eu olhar se tem mais. Qual a estrutura usada em um CBO para escalar? Repete não, por favor. Qual estrutura usada em CBO para escalar? Olha, um X, a quantidade de criativos que tem validado, é bom, tá? É bom. Tem 3. X também é bom. 1, 3, 1 é bom e 1 é bom. Essas estruturas aí funcionam muito bem. Deixa eu O, compartilhar aqui para vocês verem. Mas, aqui galera, tem. não fique muito bitolado a estrutura, não, tá? Porque hoje eu vejo que cada vez isso aí não tem muita diferença, não. Se o criativo for bom, vai ficar bom em qualquer estrutura. Ó, eu vou pegar essa prévia aqui, ó. O ID, ele fica aqui, ó, pessoal. Quando você vai aqui no... Oh, meu Deus. No outro lá na setinha para cima. Tá vendo onde tem prévia avançada? Isso aí. Aqui, ó. Post com comentários no Facebook, tá? Você entra aqui, esse aqui é o seu ID do post, ó. Tá?
Esse é o Push ID. Esse é o código de identificação do seu criativo. Então, você pode subir quantas campanhas você quiser. E se nessa campanha tiver com esse código, ele vai pegar o mesmo engajamento, entendeu? Vai pegar o mesmo engajamento. Então, você não vai recomeçar um anúncio do zero, entendeu? Então, basicamente, é isso aí. Eu não vou mostrar como é que faz para duplicar com ID, depois eu posso gravar uma tela aí mostrando, porque senão a gente vai tomar um tempinho da aula para poder mostrar isso aí. Bom, tem uma outra que é sobre orçamento, que você já falou. O que fazer quando o valor usado passa do limite definido? Isso aí acontece demais, né? Acontece, velho. A meta, ela tá assim, né? Ela às vezes estoura 2 vezes o orçamento diário. O que você pode fazer, tá? Você pode, se você percebe isso dentro do dia, por isso que é rotina, né? Você olhar seus indicadores, ver como é que tá sendo e tal. E se você está identificando um comportamento comum de gasto, você pode baixar o orçamento e travar o gasto. Ou se vê que, porra, o meta estourou aqui e, mano, me ferrou. Meu custo aumentou. Nem adianta deixar ativo. Nem adianta deixar ativo. Não vai recuperar. Aí você pode pausar. Pode pausar. E meia-noite, ativar de novo. Mas entendendo que isso acontece. Isso é normal. Porque vai ter dias que ele vai fazer isso e vai ter dias que ele vai também segurar gasto, não vai gastar direito. Entendeu? Bacana. Agora é a vez do John Max levantar. Foi você que levantou primeiro? Foi você. Manda bala aí. Cara, tem uma pergunta em questão de exemplo, a gente só tá com a campanha ativa, né? Aí ela tá vendendo, porém tá chegando um lead que a gente não atende, entendeu? Eu quero saber de quantos leads mais ou menos vale a pena a gente pausar não, a gente pegar e editar o público para excluir essas localidades que a Log não entrega, no caso. Você deixa rodar aí uns 3 dias, lista as cidades que estão mais vindo gente de fora e atualiza lá no teu público. Você pode fazer isso todo dia, inclusive. Não tem problema não. Todo dia, assim, não tem problema, no caso, né? Não Ah, atrapalha, beleza. tá? Compartilhar com Lembrando, sempre vai vir. Tá? Aham. Mas eu tô falando, não é o aceitável, 10% é aceitável. Aí passou muito disso, aí realmente vai ter que dar uma mexida no público, dar uma otimizada no público. Aí Sei, tem que- agora é a vez do Fernando. Vai, Fernando, fala aí. Tô estruturando agora minha campanha, né? Aí eu queria, tipo, ter uma aula específica que mostra todas as etapas organizadas. Ficou meio baixo agora, Fernando. Cara, eu não consegui ouvir sua pergunta. Conseguindo agora? Tá Não, baixo não ainda. tô te ouvindo. Tava conectado no microfone e desconectou, eu acho. Peraí. Tá, agora acho que vai, né? Agora tá Boa. ok. Tem alguma aula específica onde eu possa ali configurar as colunas de métrica ali para analisar, para tipo, igual como você mostrou, CPM, taxa, tudinho direitinho, pegando todas essas etapas, organizadazinho, tudo direitinho. Você quer uma métrica de coluna de... Isso, exatamente. Saber organizar como uma aula específica. Organizar as Não tem, mas métricas a da gente pode coluna. gravar isso aí rapidão. Cara, isso é bem tranquilo. Isso é papo de 2 minutinhos de gravação de tela, tá feito. A gente consegue fazer e disponibilizar para vocês. É bom vocês passarem esse feedback aí, porque a gente vai gravando. Porque assim, Sim. galera, eu vivo disso aqui há 6 anos, né? Então, eu não tenho mais uma mentalidade de gente iniciante, velho. Por mais que eu tento entender o lado de vocês, mas, porra, eu tô há 6 anos fazendo isso. Então, eu já tive do lado de vocês também de começar do zero, mas já tem muitos anos. Então, assim, às vezes vocês têm alguma dúvida que nem passou pela minha cabeça que isso teria, entendeu? Aí é sempre Não. bom falar, porque aí eu vamos lá, gravo, faz, entendeu? E ajuda vocês. Não, é dessa questão, porque eu já tinha rodado, entendeu? Tipo, eu sei como é que analisa, mas só que você, tipo, você me mostrou umas outras métricas, tipo, a mais, entendeu? Tipo, geralmente umas métricas que, geralmente, tipo, rodando pro site, entendeu? Já, tipo, você mostrou, tipo, mesmo assim, pro WhatsApp, entendeu? A qual você analisa, entendeu? Connect Rate, né? Que é uma métrica para site, ele não é uma métrica para X1, mas eu acabei adquirindo essa métrica porque eu identifiquei isso, né? Quando eu olhava, analisava as métricas, às vezes,
eu olhava lá para minha dashboard e via, pô, que esse número tá tão caro assim, CPL caro. Aí eu olhava nas campanhas, as campanhas tudo normal, CPC bom pra caramba, CTR lá nas alturas, CPM tá ok, tudo bom, o Hulk tá lá em cima, ou seja, nada, não tem nada que justifique o meu CPL caro. Aí eu fui entender, porra, eu tive esse monte de clique, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive aqui dias de eu ter número que chegou 10 leads e teve mais de 100 cliques, entendeu? Então, tipo, o número gastou R$ 170 de cliques, 100 cliques, ou 150 mais ou menos, e chegaram 10 pessoas com CPA de 15. Aí eu fiquei sem entender, cara, esse número deve ter caído. Olhei se o número tinha caído, o número não tinha caído, o número estava ativo e pingando algum lead. Olhei para aqui e falei, caralho, mano, o que aconteceu? Aí eu vi que o Connect estava 10%. Aí eu não entendi até hoje se foi bug ou se realmente foi a meta e me sacaneou. Mas todas as vezes que eu vi aqui, minhas metas estavam tudo ok. Então não tinha problema nem com o criativo, nem com campanha, nem com nada. E minha CPL estava caro, sempre era o problema de muito clique e poucas pessoas entrando no WhatsApp. Entendeu? Aí eu comecei a ter isso como métrica de análise no dia a dia. Porque se eu entender que, pô, tô com uma campanha que tá bom, mas, pô, meu colete está muito caro, isso vai carregar no CPL caro, e é uma parada que eu não tenho controle, entendeu? Pode ser público ruim, pode ser bug da campanha naquele dia da meta, então, várias coisinhas aí pode acontecer, entendeu? Exatamente. Tipo, eu comecei a rodar um produto, né, no ano passado, e dentro de um mês, né, tipo, na primeira semana arrebentei, entendeu? Eu fiz R$ 100.000 de comissão, mil e pouco, tinha gastado de anúncio 265, ó, já tava no lucro, entendeu? Aí foi assim, aí depois fui para a segunda semana, logo quando eu comecei a rodar. Aí deu bom ainda. Aí entrou na terceira semana, na quarta semana, com a mesma campanha ainda, entendeu? Subi uns criativos e fui otimizando, excluindo os que não performaram. Aí depois começou a chegar só homem, tipo, era para mulher da minha casa, começou a chegar só homem. Aí começou a chegar fora do raio, aí foi o jeito de matar a campanha, entendeu? Tem que ver se não tá com o adjuvante mais ligado. Se tá com o adjuvante mais Não, ligado. tava não. Tava não? Tá tudo padrão, tudo organizado. É duplicar a campanha e subir campanha nova. Poderia ter duplicado a campanha. Acontece também da campanha entrar numa saturação, velho. Ela entrar tipo num. Como é que eu posso explicar isso para uma analogia para ficar fácil pra vocês entenderem? Ela entrar meio que num processo de. Não é nem aprendizado limitado, é. Mano, ela satura, literalmente, ela satura. Ela tá tanto tempo rodando, muitos dados ali, ela não tem mais para onde ir. Aí ela fica buscando o lead de fora, né? Por mais que a meta, ela todo dia é uma utilização ela é diferente por campanha, mas também existe históricos de campanhas que são antigas, que eram muito boas, elas começam a ficar ruins. E aí a gente sempre faz o quê? Duplica a campanha, sobe a campanha nova e voltava a normalizar. Então, por isso tem que ficar de olho nisso aí. Porque começou a trazer muito homem, campanha com muito tempo ativa, que se for 2, 3 semanas ativa, começou a trazer um público muito ruim e desqualificado, mata a campanha. Tem gente que tem apego à campanha, não tem apego à campanha. Se a campanha tá ruim, mata a campanha. Duplica. Sobe a campanha. Não tenha medo, velho. Muitos de vocês têm medo de ficar mexendo em campanha. Não tenha medo de mexer em campanha, velho. Campanha não quer dizer porra nenhuma. Porra nenhuma. O importante de vocês é a estrutura. Estrutura validada, acabou. É o poder de vocês. Agora a campanha, ela vai ficar ruim, velho. É a única certeza que vocês vão ter. Vai ficar ruim. E se ficou ruim, mata. Não fica tomando prejuízo porque, nossa, essa era a minha melhor campanha. Nossa, eu amo essa campanha. É a campanha da minha vida. Mas não é assim, velho. O mundo funciona, tá? A galera tá pedindo para disponibilizar esse mapa mental. Vou E disponibilizar para acabou. vocês. Tem a Lídia aí, que tá com a mãozinha levantada. Ótimo. Boa noite. Eu queria saber como funciona a questão da escala. Qual é melhor, a vertical ou a horizontal? Horizontal. Assim, por que horizontal? Eu acredito na tese de ter ecossistema de criativos, anúncios e campanhas validadas
que vão gerando e levando para uma mistura vender. Então, assim, a vertical é literalmente você subir só o orçamento. Você pode ter dentro dessa campanha vários criativos, mas a meta, ela fica sempre investindo 90% do orçamento naquele criativo. Então, ela acaba não aproveitando os outros. Então, eu gosto mais de escalar horizontal. Só que eu gosto de escalar horizontal, ação horizontal, gente. Como é o resultado? Tem uma campanha, ela, criativo validado. Campanha 2, não é o mesmo criativo, é um outro criativo validado. Campanha 3, um outro criativo validado. Campanha 4, um outro criativo validado, entendeu? Ah, entendi sim agora. Obrigado mesmo. Nada. Eu chamo de duplicação inteligente, tá, pessoal? Boa. Finalizamos. Finalizamos? Nenhuma mais dúvida? Rapaz, eu acho que eu tô bom, né, ser professor, viu? Porque ninguém tem dúvida nas aulas. Vocês gostaram da aula, galera? Comenta aí. Gostaram? Acharam cansativo? Acharam muito longo? Eu tentei simplificar o melhor possível, porque não é fácil dar esse tipo de aula. É complexo mesmo, entendeu? É como eu estou falando, existem muitas variáveis para se tomar uma decisão, entendeu? A gente tenta focar em poucas coisas, mas às vezes acaba que não dá. Eu tenho uma pergunta. Vai ficar gravada essa aula aqui, né? Pode falar. Ela tá gravada, essa aula, né? Boa noite, Aline. Tá gravada, graças a Deus. Vai ser postado onde? Disponibilizado para a gente assistir? Cara, eu vou organizar isso aí. Está organizando ainda, né? Tá organizando, a Bianca tá organizando tudo aí, para vocês conseguirem assistir tudo aí e maratonar as aulas, beleza? Ah, beleza. Gostaram, pessoal? Vai colocando aí no chat que o Douglas vai tirar um print e depois postar isso aí. Marcando todo mundo. Uma boa. Galera, comenta lá nos grupos se gostou, tá? Mandem feedbacks também para o nosso suporte, se precisar melhorar alguma coisa, ou manda para mim também no privado. Eu gostei disso, mas isso aqui não achei legal, eu achei um pouco cansativo, não gostei do mapa mental, preferia que fosse slide. Eu particularmente gosto do mapa mental, mas tem gente que talvez não goste, né? Para mim é mais fácil tanto de fazer quanto de explicar. Mas, galera, tamo junto. Amanhã tem mais call, 8 horas da noite, call de análise e otimização, tá? E aí, call prática, vocês vão entrar. Quem é novo, acho que deve ter gente nova aqui. Tô vendo gente que eu nunca vi, Fernando, nunca vi. Pessoal, são 2 calls dessas por semana, que a galera vai entrando, mostrando o gerenciador, mostrando as suas campanhas, e eu otimizando junto com vocês na prática, tá? Na prática. Então, subindo campanha, a gente otimizando campanha, escalando, olhando o teste criativo, olhando tudo, e mandando bala. Fechou? Então, a gente se vê amanhã, às 8 horas de novo, beleza? Fechou, valeu, galera. Qualquer coisa, Valeu. chama lá. Valeu.